Muito olá pra vocês! Eu me chamo Ronaldo Roque. E eu sou o Vitor Von Anken. E esse é mais um episódio de leiturinha do Metendo Livro! Não esqueça de curtir o nosso programa, seguir a gente nas redes sociais, comentar, compartilhar e avaliar o nosso programa também. Ligue o sininho. Exatamente. Para receber as nossas notificações sempre que tiver um lançamento. E tudo isso, galera, pelo link que tá na descrição. É isso aí. Boa leitura pra vocês. Valeu. Valeu. Beijão. Bagagem. Eu vivia perpetuamente em um feitiço do tempo. Há um motivo para esse ser meu filme favorito. Toda noite eu ia com os meus amigos ao Formosa Café, no Santa Monica Boulevard em West Hollywood. Havia duas placas sobre o bar. Uma ficava acima da parede cheia de fotos e dizia: "Onde astros vêm jantar." E a outra dizia: "Vinho vendido em taças." Só que nós não bebíamos taças, bebíamos jarras de meio litro, 1 litro, 3 litros e bebíamos vodka, não vinho. Nós éramos Hank Azaria, David Pressman, Craig Bierko e eu. Formávamos nossa própria trupe de artistas. Conheci Hank primeiro quando eu tinha 16 anos. Estávamos no estúdio da CBS fazendo um teste para uma série que seria estrelada por Eileen Green, de A Pequena Loja dos Horrores. Nós dois fomos escalados e ele interpretou meu tio no episódio. Nós nos demos tão bem que, quando saí de casa para morar sozinho, fui para uma kitnet no prédio dele. Ele era um cara muito engraçado e, quando nos conhecemos, já trabalhava bastante com dublagem. Com o tempo, e isso o tornaria incrivelmente rico, mas no começo, tudo o que queríamos era fama. Fama, 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 só pensávamos nisso. E garotas, e, bem, mais fama. Essa era a única coisa que importava, porque, pelo menos para mim, ser famoso preencheria o grande vazio que só crescia dentro do meu peito. No entanto, na época pré-fama, esse vazio era preenchido pela bebida. Eu bebi o tempo todo. Passei meus anos de faculdade bebendo no Formosa. Na verdade, gabaritei minha prova de bebedeira e entrei para a fraternidade Álcool Beta Kappa. O amor pelo álcool, de fato, norteava a minha vida. Mas acho que não percebi o controle que isso exercia sobre mim, até uma noite em que eu estava com a minha namorada da época, Gabi. Gabi acabaria virando roteirista de VIP e de várias outras coisas legais. E é minha amiga até hoje. Mas naquela noite fomos com um grupo de amigos assistir a um show de mágica no Universal City. Lembro que pedi um drink da casa, bem forte, e fiquei bebericando enquanto o cara tirava coelhos de cartolas ou qualquer coisa assim. Mas as cordas intermináveis de echarpes de seda amarradas saindo de mangas de camisa acabaram enchendo o saco, e todos fomos para o apartamento de Gabi. Não havia nada para beber lá, o que era totalmente aceitável, obviamente, mas isso fez com que eu, aos 21 anos, sentisse uma coisa esquisita pela primeira vez. Meu sangue fervilhava por mais bebida. Eu queria muito beber e não conseguia pensar em nada além daquilo. Foi nessa noite que senti pela primeira vez a obsessão pelo álcool. Notei que ninguém mais parecia incomodado com a falta de bebida na casa de Gabi. Mas eu tinha aquela ânsia dominante, como se ela fosse um grande imã e eu pedacinhos de metal. Fiquei nervoso, especialmente porque notei que era o único com esse problema. Então, resolvi não procurar nada para beber naquela noite. Mas não consegui dormir, fiquei desconfortável, revirando na cama, sem conseguir parar de pensar nisso.
inquieto, irritado, insatisfeito, até o sol finalmente raiar. O que estava acontecendo? O que havia de errado comigo? Porque eu era o único louco por mais um drink. Eu não podia contar para ninguém o que estava acontecendo, porque nem eu mesmo entendi o que estava sentindo. Acho que meu vício permaneceu em segredo para as pessoas por muitos anos. Bom, pelo menos a intensidade dele. Com certeza naquela época ninguém percebia. Eu era um cara jovem, que devia estar na faculdade, mas que preferia desperdiçar o tempo com bebidas, mulheres, contando piadas para os amigos e para as mulheres. O que haveria para admitir? Mas ninguém sabia que eu bebia sozinho. Isso continuou sendo um segredo. O quanto eu bebia sozinho dependia do ano. Com o tempo, comecei a tomar um galão inteiro por conta própria. Matava tudo em 2 dias. Porém, na noite do show de mágica, fiquei assustado. O que estava acontecendo? Eu nunca tinha sentido nada parecido na vida. Por que não consegui pensar em porra nenhuma além de beber? Quando você está em um bar, simplesmente pede outra rodada. Mas no meio da madrugada, ninguém fica deitado na cama desejando estar com um copo na mão. Aquilo era novo, aquilo era diferente, aquilo era assustador e era um segredo. 10 anos depois, li as seguintes palavras em O Grande Livro dos Alcoólicos Anônimos. Abre aspas. Os dependentes do álcool acreditam que bebem para fugir, mas a realidade é que estão tentando se curar de um transtorno mental que eles desconhecem ter. Fecha as aspas. Eureka! Alguém me entende? Mas ler isso foi maravilhoso e horrível ao mesmo tempo. Significava que eu não estava sozinho, que havia outras pessoas iguais a mim, mas também que eu era um alcoólatra e teria que parar de beber um dia de cada vez, pelo resto da vida. Como eu ia conseguir me divertir? Não consigo decidir se gosto mesmo de pessoas. As pessoas têm necessidades, mentem, traem, roubam e até fazem coisa pior. Querem falar sobre elas mesmas. O álcool era meu melhor amigo, porque ele nunca queria falar de si mesmo. Ele simplesmente estava lá, sempre, como um cachorro mudo aos meus pés, me encarando, pronto para dar um passeio. Beber amenizava demais o meu sofrimento, além do fato de eu me sentir solitário quando estava sozinho, mas também quando estava cercado de pessoas. O álcool fazia os filmes ficarem melhores, as músicas soarem melhores, fazia eu me tornar melhor. Ele me deixava confortável comigo mesmo, sem me fazer desejar estar em outro lugar, qualquer lugar. Me fazia ficar satisfeito por estar com a mulher que estava na minha frente, em vez de ficar me perguntando se a vida seria melhor se eu saísse com outra pessoa. Eliminava a sensação de que eu era excluído da minha própria família. Derrubava as barreiras ao meu redor, com exceção de uma, ainda que temporariamente. Beber me ajudava a controlar meus sentimentos e, portanto, a controlar meu mundo. Como um amigo, o álcool me dava apoio. E tenho quase certeza de que enlouqueceria sem ele. Esta última afirmação é verdade, por sinal. Eu teria enlouquecido sem ele. Eu me tornava outra pessoa quando bebia. Parar parecia impossível. Me perdi para aprender a viver sem a bebida. Foi mal, gente, peraí, vamos lá, me enrolei. Me pedir para aprender a viver sem a bebida seria como pedir para uma pessoa passar o dia sem respirar. Agora foi. Por isso, sempre vou ser grato a ela. Foi por culpa da bebida que finalmente alcancei um estado racional. De acordo com Malcolm Gladwell, se você fizer qualquer coisa por 10.000 horas, vai se tornar um especialista nela. Então, eu era especialista em 2 coisas. Em tênis na década de 1980 e em beber. Só uma delas é importante o suficiente para salvar uma vida. Vou deixar você aqui adivinhar qual. No entanto, quando eu queria me sentir menos solitário na companhia de outras pessoas, minha escolha sempre era Hank Azaria, David Pressman e, com o tempo,
Craig Bierko. Por mais estranho que pareça, interpretei um personagem com o sobrenome Azarian em Barrados no Baile. Conseguir uma ponta no 19º episódio da primeira temporada foi tirar a sorte grande. Barrados no Baile ainda não era um fenômeno cultural quando interpretei Roger Azarian, o astro do tênis da Beverly Hills High e filho de um empresário exigente e distante. Mas os temas do episódio, depressão entre adolescentes, suicídio e dificuldade de aprendizagem, mostraram que a série não tinha medo de tocar em assuntos pesados, apesar da ambientação privilegiada. O episódio, que pegou o título emprestado justamente de T.S. Eliot, abre aspas, abril é o mês mais cruel, fecha aspas, começa comigo lançando algumas bolas de tênis, exibindo minha habilidade federada no Canadá, meus forehands fortes e os backhands agressivos que me rendiam vitórias, mostrando que eu realmente sabia jogar. Eu até usava uma raquete Donnay, antiga, de madeira, com a cabeça pequena, à la Bjorn Borg, que consegui quebrar na cena por bater com força demais. Jason Priestley, no papel de Brandon Walsh, notando minha raiva quase nada velada, me pergunta quantas raquetes uso por semana, e eu, em um momento, a vida imita a arte, né? Ou melhor, em um momento a vida imita a arte, respondo, abre aspas, depende de quem é o cara que eu vejo na bola, fecha aspas. Eu não conseguia fugir das escadas, mesmo quando interpretava personagens fictícios em uma série de televisão. No fim do episódio, eu já tinha compartilhado um roteiro com Brandon, ficado bêbado, apontado uma arma para o meu rosto e acabei internado em uma clínica psiquiátrica. Só a parte da arma foi atuação. Usei o método Stanislavski para o restante. Eu não tinha nem 22 anos. Fazia pontas na televisão havia um tempo, sendo escalado para uma série aqui e outra ali em participações especiais. A questão era que eu tinha trabalho. Meu primeiro papel mais ou menos grande veio quando fui escalado para o Second Chance, apesar de isso ter sido ofuscado por quem não foi escalado. Ainda acho que Second Chance tinha bastante potencial. Um cara de 40 anos chamado Charles Russell morre em um acidente de aerobarco, porque isso acontece o tempo todo, e vai encontrar São Pedro na sala dele. Se a luz ficar dourada quando Charles for julgado, ele vai para o céu. Se ficar vermelha, ele vai para o inferno. Porém, se ficar azul, como acontece com o Sr. Russell, ele se tornaria um iluminado azul, o que significava que não sabia onde colocá-lo. Então, São Pedro decide enviá-lo de volta para a Terra, para encontrar sua versão de 15 anos e guiá-la para tomar decisões melhores ao longo da vida. Assim, quando ele se enfiar novamente em um aerobarco aos 40 anos, morrendo pela segunda vez, depois de ter se tornado uma pessoa melhor, a luz vai mudar do azul incógnita para um dourado bem-vindo à eternidade. Dá para pensar em uma ideia mais perfeita para uma dupla de atores que eram pai e filho? Eu e meu pai fizemos testes. Então veio o desastre. Fui aprovado para me tornar o filho de um iluminado azul, enquanto meu pai ficou de fora. Eles querem você, não eu, disse meu pai quando recebeu a notícia. Acho que devo tê-lo encarado com um olhar esquisito, afinal eu tinha conseguido um papel imenso, embora ele não tivesse, então imagino que meu rosto misturasse tristeza por ele e alegria por mim. Tanto que ele continuou, preciso repetir, eles querem você, não eu. Apesar da mágoa do meu pai, eu tinha sido escalado para a minha primeira série de televisão. Com 17 anos eu ganhava 5.000 por semana. Meu ego estava nas alturas. Eu me achava foda, mas era uma pena que ninguém compartilhasse dessa opinião sobre Second Chance. A série ficou em 93º lugar entre as 93 séries da temporada. Nos últimos 9 episódios, depois dos 3 iniciais, toda aquela história de São Pedro, iluminado, azul, foi esquecida e a série simplesmente seguia
a mim e meus amigos em várias aventuras. Então, não importava que o seriado permanecesse em 93º lugar em uma lista de 93 opções, alguém importante tinha gostado o suficiente de mim para construir uma série ao meu redor, mesmo que só para aumentar meu ego em proporções épicas. E talvez isso me ajudasse a fazer sucesso depois. A maneira como meu pai lidou com a notícia foi não indo a nenhuma gravação, com exceção da última. Ele teve seus motivos, eu imagino. Assim, ganhei várias participações especiais em séries depois disso e consegui outra série 2 anos depois, desta vez com Valerie Bertinelli. O seriado, que se chamava Sidney, seguia as aventuras de Valerie como uma detetive e eu interpretava seu irmão Tagarela. E é só isso que você precisa saber sobre esses 3 episódios. Sidney foi cancelada depois de meia temporada. O fato é que, apesar de não conseguir conquistar o público, nunca vou esquecer 2 coisas a respeito de Sidney. Primeiro, o advogado, interesse amoroso de Valerie na série foi interpretado por um ator chamado Craig Bierko. Logo depois de conhecer Craig no set, liguei para Hank Azaria e disse, abre aspas, ele fala igual a gente, fecha aspas. O que era o maior elogio que eu poderia fazer a alguém. Mas, antes de eu conseguir captar o quanto Greg era engraçado, vem a segunda coisa que preciso contar sobre Sidney. Durante as filmagens, me apaixonei perdidamente por Valerie Bertinelli, que parecia viver um casamento problemático e estava adorando o fato de 2 dos caras mais engraçados do mundo a idolatrarem e a encherem de atenção. Valerie Bertinelli. Essas 7 sílabas abalavam minha alma e outras partes de mim. No começo da década de 1990, nenhuma mulher era mais bonita que Valerie. Ela não apenas era linda e divertida, como tinha uma risada maravilhosa, retumbante e fofa, que Greg e eu passávamos o dia todo desejando escutar. Agora que ele e eu havíamos sido escalados, parecia que Valerie tinha 2 novos palhaços com quem brincar, e nós nos jogamos nesses papéis sem nem pensar 2 vezes. Éramos um trio que se dava muito bem. Só que, para mim, participar de Sidney e fazer o papel de bobo para Valerie era mais do que diversão. Era uma coisa séria pra caralho. No trabalho, eu precisava esconder meu amor por ela. Não seria a última vez que isso aconteceria, o que era desesperadoramente difícil. Minha paixonite estava fadada ao fracasso. Ela era areia demais para o meu caminhãozinho e, além disso, era casada com um dos roqueiros mais famosos do mundo, Eddie Van Halen. Na época em que filmávamos Sidney, o Van Halen estava no meio de uma sucessão de 4 álbuns, um atrás do outro, no topo das paradas. Era indiscutível que era a maior banda do planeta no fim da década de 1980 e início de 1990. Assim como era indiscutível que Eddie era o maior guitarrista de rock do planeta na época. Quanto a mim, eu sempre conquistava as mulheres porque as fazia rir, mas sabia que os músicos ficavam na frente dos caras engraçados. Também existe uma hierarquia no mundo da música. Na minha opinião, os baixistas tendem a chamar a atenção das mulheres primeiro, porque são indiferentes e deslocados, e seus dedos fazem movimentos suaves, mas poderosos. Tirando o Paul McCartney, ele nunca chamava a atenção das mulheres primeiro. Os bateristas vêm em seguida, porque são pura força e determinação. E então os guitarristas, porque eles têm os solos rebuscados. E por último, por mais estranho que pareça, o vocalista, porque apesar de ele ser o porta-voz, o visual de jogar a cabeça para trás e exibir os molares para alcançar uma nota aguda nunca é muito sexy. Independentemente de qual fosse a ordem correta, eu sabia que não estava no mesmo patamar de Eddie Van Halen. Além de ser músico, o que significava que conquistava garotas com mais facilidade que um cara engraçado, ele já era casado com a mulher dos meus sonhos. É importante pontuar que meus sentimentos por Valerie eram verdadeiros. Eu era obcecado por ela e me perdi em fantasias elaboradas nas quais ela abandonava Eddie
e vivia para sempre comigo. Eu tinha 19 anos e morava em um apartamento de um cômodo na esquina da Laurel Canyon com a Burbank, que se chamava Club California, inclusive. Mas fantasias e primeiros amores não levam em conta o mercado imobiliário, não levam nada em conta. Eu não tinha chance nenhuma. Porra, é óbvio que não. Dito isso, uma noite eu estava na casa de Valerie e de Ed, só batendo papo e olhando para Valerie, tentando fazê-la rir. Quando você a fazia rir, se sentia um gigante. Conforme a noite foi passando, ficou evidente que Ed tinha abusado um pouco dos frutos da videira de novo e acabou apagando. Ele estava a menos de 3 metros de nós, mas mesmo assim, aquela era a minha chance. Se você achou que na verdade eu não tinha chance nenhuma, se enganou, querido leitor. Valerie e eu demos uns amassos demorados, elaborados. Estava acontecendo! Talvez ela sentisse o mesmo que eu. Contei para ela que havia muito tempo que eu queria fazer aquilo, e ela respondeu que se sentia do mesmo jeito. Com o tempo, o paraíso acabou. Eu entrei no meu Honda CRX preto e voltei para o Clube Califórnia com uma ereção que poderia ter escorado a Torre de Pisa e uma cabeça de 19 anos inundada com sonhos de passar a vida com a mulher pela qual eu estava obcecado. No dia seguinte, contei para Greg Bierko o que tinha acontecido e ele me ofereceu um conselho desesperadamente necessário e uma dose de realidade, apesar de eu não estar pronto para aceitar nada daquilo. Tome cuidado, disse ele. Isso é inveja, pensei, enquanto me preparava para o próximo dia de trabalho, agora com Valerie sendo minha nova namorada. O dia seguinte no set não foi como eu esperava. Valerie não fez qualquer menção ao que tinha acontecido e se comportou como se aquela fosse apenas uma manhã normal, como deveria ser. Eu entendi o recado e interpretei o papel que me cabia, mas por dentro fiquei arrasado. Depois de muitas noites chorosas e de passar boa parte dos meus dias dormindo no meu trailer minúsculo para curar as ressacas, sem mencionar horas e horas observando Craig ganhar cada vez mais espaço com seu papel de interesse romântico de Valerie na série, me tornei um adolescente desiludido e muito triste. A série foi um fracasso, e fiquei feliz demais por Sydney ser cancelada 4 semanas depois daquela fatídica noite, e eu não precisava mais encontrar Valerie. Ela, obviamente, não fez nada de errado, mas precisar vê-la todo dia e fingir que nada me incomodava me lembrava demais da rotina que tinha com a minha mãe em Ottawa. Passei a vida me sentindo atraído por mulheres inalcançáveis. Ninguém precisa ter um diploma em psicologia para entender que isso devia ter alguma coisa a ver com o meu relacionamento com a minha mãe. Ela chamava atenção em todo lugar que entrava. Tenho uma lembrança vívida de estar em um salão de baile chique quando eu tinha 6 anos, e quando minha mãe entrou, todos os olhos se voltaram para ela. Eu queria que ela se virasse e olhasse para mim, mas ela estava trabalhando e não podia. Só levei 37 anos para entender isso. Desde então, sou viciado na virada. Quando a virada acontece, ou melhor, quando a virada acontecia, eu começava a fazer uma mulher rir e me desejar sexualmente. Depois que o sexo acabava e a realidade batia, eu percebia que não sabia nada sobre aquelas mulheres. O fato de elas agora estarem disponíveis me faziam deixar de desejá-las. Eu tinha que voltar à estaca zero e convencê-las a se virar para me olhar. Era por isso que eu dormia com tantas garotas. Era uma tentativa de recriar minha infância e vencer. Eu não sabia de nada disso na época, evidentemente, e só achava que alguma coisa na relação havia dado errado. Mas que surpresa, pessoal! O jovem ator canadense tinha traumas não resolvidos com a mãe. Mas eu tinha 19 anos e a vida logo seguiu em frente para todo mundo. Um ano depois, o Van Halen lançou um álbum apropriadamente intitulado For Unlawful Carnal Knowledge, FUCK, para conhecimento carnal indevido. E eu voltei a dar em cima de mulheres no Formosa.
e a tentar recriar a virada, abre aspas e fecha aspas, sempre que possível. Às vezes dava certo, mas eu sempre ia embora a 1h40 da madrugada, corria para a loja de bebidas mais próxima e comprava mais vodka para continuar bebendo. Esvaziando a garrafa, com o tempo, o galão, eu sentava para assistir A Garota do Adeus, ou até mesmo aquele filme com Michael Keaton, Marcas de um Passado, em inglês Clean and Sober, vai entender. Até fazer exatamente como Eddie Van Halen e apagar. E um pensamento incômodo tinha começado a surgir no meu cérebro. Não era imenso, mas estava lá. Você está bebendo toda a noite. Mas esse pensamento logo era levado embora pelo próximo copo. No dia seguinte, eu dava um jeito de me arrastar para almoçar com Craig Bierko, que até hoje é a mente cômica mais rápida que já vi. Apesar de a minha ser rápida, a de Craig Bierko é mais. Hank Azaria se tornaria o mais seco do grupo, porque ele dublava um personagem de Os Simpsons desde 1955. Eu me tornaria o mais famoso e David Pressman se tornaria um bom ator que fazia de tudo, assim como seu pai, Lawrence Pressman, além de ser o mais doido entre nós. David adorava fazer coisas como correr pelado por um supermercado gritando: "Eu estou com problemas horríveis, alguém me depila!" E então ir embora. Ele fez isso até os 40 e muitos anos. Participei dessas aventuras peladas em público algumas vezes, mas parei aos 30 e poucos, porque sou o mais maduro. Até hoje, ninguém me fez rir tanto quanto Greg Bierko. Ser mais engraçado do que eu, Hank e David juntos era quase impossível, mas Greg conseguia. Ser mais engraçado que eu e Hank sem David também era inédito, mas Greg também conseguia. Nós saíamos para almoçar e Greg fazia um comentário tão engraçado que 15 minutos depois do almoço terminar, eu precisava parar o carro no acostamento na volta para casa, porque continuava rindo. E Greg passava, me via gargalhando e entendia o porquê. Ninguém era mais engraçado que Greg. Ninguém. A outra coisa que impulsionava nossa amizade, além de tentarmos ser os mais rápidos e os mais engraçados, era a fama. Estávamos totalmente desesperados para ficar famosos. Hank, por dublar os Simpsons, tinha o trabalho mais lucrativo, mas essa não era a carreira de Al Pacino que ele desejava. Eu também, bom, eu tinha feito muitas participações na TV, mas nada que me levasse para perto da fama. E fama, isso era tudo que nos interessava. Nos intervalos entre as risadas e depois de compartilharmos as últimas histórias de testes que deram errado ou de roteiros que tínhamos lido e odiado, os momentos mais tranquilos eram preenchidos por uma preocupação profunda, por uma ânsia silenciosa, pelo medo de que nunca encontrássemos o sucesso, de que a fama fosse inalcançável. Nós tínhamos 4 egos fortes, 4 homens engraçados, as piadas voando feito balas, mas a batalha nunca terminava. A batalha pela fama. Eu permanecia apegado à crença de que ela preencheria aquele vazio de menor desacompanhado dentro de mim, aquele vazio que Valerie costumava preencher. Mas agora éramos apenas eu e a vodka tentando realizar essa tarefa quase impossível e fracassando. Quando a fama finalmente veio... Bom, vamos chegar lá. Uma vez, acabei dando uns amassos em David Pressman, ou tentei, apesar de não ter sido essa a minha intenção. Quando tínhamos 20 e poucos anos, nós dois e os outros caras fomos para Las Vegas, fazer o que as pessoas fazem em Las Vegas. Fomos praticamente sem dinheiro, mas isso nunca impediu 4 idiotas de irem para Vegas. Acho que eu tinha uns $200 no bolso. Nós 4 reservamos um hotel barato perto da rua principal com 2 camas. Dividi a minha com David. No meio da madrugada, acho que sonhei com Gabi, minha ex, e fui chegando cada vez mais perto de David, dizendo as coisas tipo: "Nossa, gata, você está tão cheirosa, e prometo que vai ser rapidinho." Por sorte, ele também estava dormindo, mas seu subconsciente pelo menos teve o bom senso de ficar dizendo: "Não! Sai daqui! Me deixa em paz, porra!" Com o tempo, comecei a beijar sua nuca e isso acordou nós dois.
Quando vi o olhar horrorizado no rosto dele, falei, esquece, e voltei para o meu canto da cama. Dava para ver que todos nós precisávamos liberar a tensão. De algum jeito, na primeira noite que fomos aos cassinos, dei a sorte de ganhar $2.600 no blackjack, mais dinheiro do que qualquer um de nós tinha. Estava na hora de gastar tudo aquilo sem um pingo de bom senso. Ergui os braços e, feito um rei, exclamei: vou pagar para todo mundo transar! Um taxista nos levou para o Domino's, um lugar fora da cidade que ele prometeu que saciaria nossas necessidades. Imagino que ele recebesse uma porcentagem a cada grupo de caras idiotas que levava ao Domino's no meio do deserto. O homem nos informou que, para entrar naquele digníssimo estabelecimento, precisávamos gastar pelo menos 1.000 pratas e, como eu tinha sorte no cassino, esse privilégio coube a mim. Na verdade, acabei gastando $1.600 em uma única garrafa de champanhe. Então cada um de nós foi levado para um quarto quadrado individual onde uma moça aguardava. Achei que os 1.600 que já tinha gastado bancariam tudo que eu imaginava que estava prestes a acontecer, mas me decepcionei. Na realidade, nada aconteceria se eu não pagasse mais 300, o que eu fiz. Só que, antes de eu conseguir passar para o propósito da visita, David e os outros 2 caras apareceram na minha porta pedindo sua mesada de $300. Depois de satisfazer as necessidades financeiras deles, voltei para o assunto que importava. Não me ocorreu de fazer a conta, mas aqui vai ela, caso você queira saber. Comecei com $200, ganhei 2.600, gastei 1.600 no champanhe e peguei mais 300 para cada um, totalizando 2.800, tudo que eu tinha. Depois de resolver a parte financeira, a moça começou a dançar para mim, do outro lado do quarto, e apesar de ela rebolar de um jeito perfeitamente aceitável, mesmo que meio duro, eu estava pronto para que o nosso relacionamento evoluísse. Que diabos está acontecendo? Perguntei, sem ir direto ao ponto. Como assim? Disse ela. Como assim? A gente devia estar transando, exclamei. Gastei uma fortuna aqui. Então, por algum motivo, ela me explicou que eu poderia ajeitar as almofadas como quisesse. Isso é bem legal. E fiquei empolgado com essa coisa das almofadas, de verdade. Mas assim, a gente não devia estar fazendo outra coisa agora? Perguntei, implorei para ela. Você é policial? Perguntou ela. Não, falei, apesar de estar começando a me perguntar se devia fazer uma denúncia por fraude. Eu te paguei aquele monte de dinheiro, nós temos um acordo. Ah, disse ela, me interrompendo. O dinheiro foi só pela dança. Naquele momento, uma batida na porta me alertou para o fato de que cada um dos meus amigos tinha encontrado o mesmo destino decepcionante. No entanto, como estávamos basicamente duros, em mais de um sentido, com lágrimas nos olhos, os 4 idiotas saíram para a escuridão total do Mojave e começaram a longa caminhada de volta para o hotel. Um dos meus amigos, Nick, levou a garota dele para assistir a Jovem Demais para Morrer no dia seguinte. Então já foi alguma coisa. E havia muitas perguntas sem respostas no primeiro filme da série, Os Jovens Pistoleiros. Em 1994, Greg Bierko era o queridinho da temporada de gravações de pilotos. Todos nós estávamos fazendo um monte de testes para a nova leva de sitcoms e dramas, mas todo mundo queria Greg. E havia o fato de ele pensar bem mais rápido do que eu. Ele também era muito mais bonito, mas não vamos seguir por esse caminho. Não queremos que o autor deste livro comece a chorar. Eu devia odiá-lo, mas ser engraçado sempre ganha, então resolvi amar o cara. Eu tinha 24 anos e já perdi a metade dos meus testes. Minha carreira de ator estava saindo dos trilhos. A bebida lentamente vencendo a guerra contra os testes e, no fim das contas, ninguém estava interessado em mim. Eu não conseguia papéis em filmes e os da televisão não eram nada impressionantes. Metade do tempo eu estava de ressaca. Na outra metade estava a caminho do almoço ou do Formosa. Meu agente conversou comigo um dia e me disse que meus ídolos, Michael Keaton, Tom Hanks
tinha uma atitude que eu almejava, mas os dois também tinham uma aparência ótima, e o feedback que ele recebia todos os dias de diretores de elenco e produtores era que eu estava com uma cara péssima. Hank também começava a ficar preocupado por estar jogando sua vida fora, e parou de ir ao Formosa e aos almoços engraçados. Ele sempre levou o corpo e a carreira muito a sério. Eu não devia ter me surpreendido, mas, mais ou menos nessa época, recebi um telefonema do meu contador. Matthew, você não tem mais dinheiro. Você não podia ter me avisado antes? Perguntei, morrendo de medo. Não teria sido uma boa ideia me alertar alguns meses atrás? Sabe, pegar o telefone para me dizer: Ei, Matthew, suas economias estão um pouco anêmicas, em vez de esperar até eu gastar tudo? O outro lado da linha ficou em silêncio, como se acompanhar os rendimentos de uma pessoa antes de ela ficar zerada fosse um conceito completamente novo para um contador. Por sorte, eu ainda tive a capacidade de conseguir um papel em uma série nova que era horrível. Depois de encerrar a conversa com o homem, que agora era meu ex-contador, liguei para os meus agentes e falei que eu não tinha mais dinheiro e precisava de um trabalho, de alguma coisa, de qualquer coisa, e que tinha que ser rápido. Se, querido leitor, você estiver achando que foi assim que consegui chegar em Friends, lê do engano. Esse telefonema me levou à série que quase me impediu de conseguir o papel em Friends. LAX 2194 era uma comédia sci-fi sobre carregadores de malas no aeroporto internacional de Los Angeles. Daria para ficar nisso, só que tem mais. E os números do título dão a dica da reviravolta. Ele se passava 200 anos no futuro e os viajantes eram alienígenas. A série teria Ryan Stiles como estrela principal, no papel de um gerente robótico com um sotaque esquisito. Sério, Ryan é um ator hilário, mas o que era aquele sotaque? E eu, como o pobre coitado que precisava ser o protagonista dessa bagunça e resolver problemas com as bagagens dos alienígenas, que seria interpretado por pessoas com nanismo usando perucas ridículas. Se tudo isso parece pouco impressionante, saiba que era ainda pior. Para o começo de conversa, eu teria que usar um figurino futurista. Apesar das minhas dúvidas, repetindo, era uma comédia sobre carregadores de malas ambientadas 200 anos no futuro, em que os alienígenas eram interpretados por pessoas com nanismo. O episódio piloto me pagou $22.500. Então daria para bancar bebidas e comidas no Formosa por um tempo. Mas também teve outro efeito. Como eu estava comprometido com LAX 2194, não poderia participar de nenhuma outra série. Então veio a tragédia, e não estou falando que LAX 2194 foi aprovada para filmar uma temporada inteira. Isso nunca aconteceu, graças a Deus. A questão foi que o roteiro para uma nova série, chamada Friends Like Us, virou a febre da temporada de testes. Todo mundo que lia o roteiro sabia que seria ótimo. Eu li e imediatamente liguei para os mesmos agentes que conseguiram o LAX 2194 para mim. Vocês precisam me colocar em Friends Like Us, falei. Impossível, disseram os meus agentes. Você está comprometido com a série dos carregadores de mala. Já tiraram as suas medidas para a roupa futurista e tudo. Fiquei arrasado. Quando li o roteiro de Friends Like Us, parecia que alguém tinha passado um ano me seguindo, roubando as minhas piadas, imitando meus trejeitos, fazendo uma cópia da minha visão pessimista, porém irônica da vida. Um personagem específico chamava minha atenção. Não era que eu achasse que seria capaz de interpretar Chandler. Eu era o Chandler. Mas eu também era o Blaine, de LAX 2194. Puta merda, está todo mundo de sacanagem. E eu sou a pessoa mais azarada do mundo? Mas ficou pior. Como Friends Like Us virou a febre da temporada, todo mundo estava lendo o roteiro.
Todo mundo estava fazendo testes para a série, e todo mundo, ao que me parecia, tinha resolvido que o papel de Chandler era exatamente igual a mim, e vinha ao meu apartamento pedir ajuda com o teste. Alguns até foram bem longe no processo, simplesmente seguindo os meus conselhos. Hank Azaria gostou tanto do roteiro que fez o teste 2 vezes para o papel de Joey. Isso mesmo, ele fez o teste, foi rejeitado, implorou para tentar de novo e foi rejeitado de novo. Depois, Hank interpretaria o interesse romântico de Phoebe por alguns episódios e ganharia um Emmy por sua performance. Eu fiz 237 episódios e nunca ganhei nada. Acabei praticamente decorando o roteiro de Friends Like Us, porque ensaiei tanto com meus amigos. Na verdade, houve momentos em que eu fazia o papel de Chandler para eles e dizia para copiarem o que eu fazia, completamente certo de que aquela seria a melhor maneira de interpretá-lo. Mesmo assim, eu ligava para os meus agentes a cada 3 ou 4 dias, implorando por uma chance. Agora, estamos nos esquecendo de Craig Bierko, o queridinho da cidade. E uma manhã, Craig me chamou para tomar café, junto com Hank, e nós o encontramos sentado à mesa com dois roteiros abertos na sua frente. Pessoal, disse Craig, me ofereceram 2 séries. Jim Burrows, o diretor mais disputado de Hollywood, vai dirigir as 2. Uma se chama Best Friends e a outra... Espera, não fala, por favor, não fala. Friends Like Us. Tinham oferecido o papel de Chandler para ele. Minha cabeça explodiu. E eu preciso que vocês me digam qual escolher. Minha primeira vontade foi mandar que ele enfiasse seus trabalhos no rabo. Mas ele era um amigo próximo, então Hank e eu o ajudamos. Naquela manhã, nós 3 lemos os roteiros, apesar de eu já ter decorado Friends Like Us, e era óbvio qual ele deveria aceitar. Meu coração ficou apertado, porque eu sabia que eu era o Chandler, mas eu também não era um babaca. Fiquei arrasado. Nós 2 dissemos para Greg aceitar Friends Like Us. Isso me fez lembrar de um diálogo do meu episódio em Barrados no Baile. Brandon. E os seus amigos? Roger. Meus amigos? Meu pai disse que esses são os únicos em quem eu não posso confiar. Brandon. Você sempre faz o que seu pai manda? Roger. Não. Bom, o almoço chegou ao fim e era hora de Greg contar sua decisão aos seus agentes. Hank se despediu e foi para a academia, porque ele vivia indo para a academia, e eu acompanhei Greg até um telefone público. Ninguém tinha celular, pessoal, era 1994, tá? O mais próximo ficava em frente a uma loja Fred Segal, a mesma loja que curiosamente também aparece no episódio de Barrados no Baile. Craig colocou algumas fichas no telefone, discou o número e esperou. Com o tempo transferiram a sua ligação. E então, enquanto eu estava a menos de 1 metro de distância de Craig, ouvi quando ele escolheu a outra série. Não dava para acreditar naquela porra. Assim, eu e o novo protagonista de Best Friends nos separamos. Voltei correndo para casa e implorei de novo para fazer um teste para Friends Like Us. Algumas semanas depois, foi a gravação de Best Friends. Foi engraçado. Craig estava engraçado e era o protagonista, o que ele realmente queria. Uma série muito boa, legal, mas o último papel disponível na temporada de pilotos de 1994, o Chandler, de Friends Like Us, continuava vago. E eu continuava comprometido com aquela merda de série futurística sobre carregadores de mala. Sabe, quando às vezes o universo tem planos para você que são difíceis de acreditar, quando o mundo quer uma coisa para a sua vida, apesar de você ter feito de tudo para bloquear esse caminho, seja bem-vindo ao meu ano de 1994. Aparentemente, uma noite, na cama, a produtora Jamie Tarses, a doce, mágica, tão saudosa Jamie Tarses, que trabalhava no desenvolvimento de Friends Like Us na NBC, se virou para seu marido na época, Dan McDermott,
produtor da Fox TV, e perguntou: escuta, LAX 2194 vai ser aprovado? Dan disse: não, aquilo é horrível. Para começo de conversa, é sobre carregadores de mala no ano de 2194. Eles usam coletes futuristas. Então Matthew Perry está disponível? É uma segunda opção segura? Perguntou Jamie. Na linguagem de Hollywood, ela queria saber se eu estava livre. Ironicamente, bem depois disso, Jamie e eu acabamos namorando por vários anos, depois do divórcio dela. 2 dias depois, recebi o telefonema que mudaria a minha vida inteira. Marquei um horário para você conversar com Martha Kaufman sobre Friends Like Us amanhã. E não é mentira. Naquele momento, eu já sabia o sucesso enorme que tudo viraria. Martha Kaufman, junto com David Crane, era a maior responsável pela série que se tornaria Friends. No dia seguinte, uma quarta-feira, li o papel de Chandler para ela e quebrei todas as regras. Para começo de conversa, não segurei o roteiro. Em um teste é esperado que você segure o roteiro, porque assim está mostrando para os escritores que aquele é um trabalho em progresso. É que eu já tinha decorado tudo e logicamente fui bem. Na quinta, li o papel para a empresa produtora e fui bem. Na sexta, li para a emissora. Fui bem de novo. Li as falas de um jeito inesperado, dando ênfase em partes que ninguém tinha dado. Eu estava de volta a Ottawa, com os Murray. Arranquei risadas em momentos em que ninguém mais tinha arrancado. Era como se eu estivesse naqueles momentos em que fazia a minha mãe rir, e Chandler nasceu. Aquele papel era meu agora e ninguém conseguiria me segurar. A temporada de pilotos de 1994 havia escalado seu último ator, Matthew Perry, como Chandler Bing. Aquele telefonema na frente da Fred Segal e o desejo de Craig de ser o ator principal de uma série, e não parte de um grande elenco, salvou a minha vida. Não sei o que teria acontecido comigo se o telefonema tivesse terminado de outro jeito. Não seria impossível que eu tivesse acabado nas ruas do centro de Los Angeles injetando heroína no braço até uma morte precoce. Eu teria adorado a heroína, seria o auge do meu vício em opioides. Costumo dizer que tomar oxicodona é como trocar seu sangue por mel quente. Mas com a heroína, imagino que você se torne o mel. Eu adorava a sensação dos opioides, mas algo na palavra heroína sempre me assustou. E é por causa desse medo que continuo vivo. Existem 2 tipos de dependentes químicos: os que querem aumentar o ritmo e os que querem diminuir. Nunca entendi o pessoal da cocaína. Por que alguém iria querer se sentir mais presente, mais agitado? Eu fazia parte da turma que gostava de ir devagar, querendo derreter no meu sofá e me sentir maravilhoso enquanto via um filme atrás do outro. Eu era um viciado tranquilo, não um trator que passava por cima de tudo. Claro, sem Friends, eu poderia ter seguido a carreira como escritor de sitcoms. Eu já tinha escrito um piloto chamado Maxwell House, a casa de Maxwell, mas, apesar de ser interessante, não conseguia vendê-lo. Só que seria impossível me tornar um ator que vive de participações especiais. Eu não conseguiria me manter sóbrio por tanto tempo. Isso não me afastaria da possibilidade da heroína. Friends era um trabalho tão legal e divertido que inibiu tudo por um tempo. Era como se eu fosse um jogador de destaque do New York Yankees. Eu não podia foder com isso. Jamais me perdoaria. Quando você ganha $1 milhão por semana, não pode se dar ao luxo de tomar o 17º drink. Cerca de 3 semanas antes do meu teste para Friends, eu estava sozinho no meu apartamento na esquina da Sunset com a Doheny, no 10º andar. Ele era minúsculo, mas tinha uma vista incrível. É óbvio. E li uma notícia no jornal sobre Charlie Sheen. Sheen havia se enfiado em outra encrenca e me lembro de pensar: que diferença faz para ele? O cara é famoso. Do nada, me vi ajoelhando no chão, fechando os olhos com força e orando.
Eu nunca tinha feito isso antes. Deus, pode fazer o que quiser comigo, mas me torne famoso, por favor. 3 semanas depois, fui escalado para Friends. E Deus, com toda certeza, cumpriu sua parte do acordo. Mas o Todo-Poderoso, sendo o Todo-Poderoso, também não se esqueceu da primeira parte da minha oração. Agora, tantos anos depois, tenho certeza de que fiquei famoso para não desperdiçar minha vida inteira tentando ficar famoso. Você precisa ficar famoso para saber que essa não é a resposta. E ninguém que não seja famoso acredita nisso de verdade. Interlúdio. Morto. Comprei uma aliança porque estava morrendo de medo de ser abandonado. Eu não queria ficar tão delimitado e sozinho durante a pandemia de Covid. Quando eu pedi para ela casar comigo, eu estava doidão, com 1.800 miligramas de hidrocodona. Até pedi a mão dela para a família. Então fiz o pedido completamente alucinado. Ajoelhei e tudo. E ela sabia, e ela aceitou. Na época eu estava na Suíça, em outra reabilitação. Esta ficava em um casarão no Lago Léman e tinha um mordomo e um chefe de cozinha, o tipo de lugar luxuoso que dá a você a segurança de não encontrar mais ninguém. Portanto, basicamente, acabando com o propósito de todas as reabilitações das quais já ouvi falar. Porém, apesar da falta de colegas de sofrimento, era fácil conseguir drogas lá, o que infelizmente não era diferente de outras reabilitações caras. Se eu processasse esses lugares, ganharia milhões, mas isso só chamaria mais atenção para o problema. E esse não era o meu objetivo. Usei meu truque de sempre, reclamando de sentir dores fortes na barriga, apesar de estar tudo bem. Ainda parecia que eu estava constantemente fazendo abdominais, então eu me sentia bem desconfortável, mas não era a dor com D maiúsculo. Então, me deram hidrocodona, tanto quanto eu quisesse, o que acabou sendo 1.800 miligramas por dia. Para colocar essa quantidade em perspectiva, se você quebrar o dedão e encontrar um médico generoso, é possível que ele prescreva 5 comprimidos de 0,5 miligrama. Isso nem faria cosquinhas nesse cara aqui. Eu também recebia infusões diárias de cetamina. A cetamina era uma droga urbana muito popular na década de 1980. Existe uma forma sintética hoje em dia que é usada com 2 objetivos: amenizar a dor e ajudar com a depressão. É como se ela tivesse sido feita para mim. Poderiam muito bem tê-la batizado de Maddie. A sensação que a cetamina me dava era de soltar o ar por um bom tempo. Eu era levado para um quarto, me sentava, colocava fones para ouvir música, era vendado e o acesso era colocado no meu braço. Essa era a parte difícil. Sempre tem um pouco de desidratação, porque não bebo muita água, que surpresa, né? Então, encontrar uma veia não era fácil. No fim do processo, eu me sentia como uma alfineteira. Eles me davam um pouco de lorazepam primeiro, e então eu conseguia um suprimento de cetamina por 1 hora. Deitado no escuro, ouvindo Bon Iver, muito bom, enfim. Deitado no escuro, ouvindo Bon Iver, eu me desligava da realidade. Via coisas. Eu fazia terapia havia tanto tempo que isso nem me assustava. Ah, tem um cavalo ali? Tudo bem, faz sentido. Enquanto a música tocava e a droga me preenchia, tudo se resumia ao ego, a morte do ego. E era comum eu achar que estava morrendo naquela hora. Ah, eu pensava, é isso que acontece quando você morre. Mas eu continuava pedindo por aquilo, porque era uma coisa diferente. E tudo que é diferente é bom. Aliás, essa é uma das últimas falas de Feitiço do Tempo. Tomar cetamina é como levar uma porrada na cabeça com uma pá gigante de alegria. Mas a ressaca era difícil, mais pesada que a pá. Cetamina não era minha praia. De volta ao quarto, o mordomo tinha separado mais sopas que eu não vestiria, o chefe tinha preparado mais uma refeição saudável que eu não comeria, e eu voltava a passar um tempão olhando para o lago Léman, doidão pra caralho.
Mas não doidão de um jeito legal. Era uma sensação bêbada e confusa que não me agradava. E de algum jeito eu estava noivo. Em determinado momento, os gênios da reabilitação resolveram que, para melhorar minha dor, entre aspas, de estômago, eu precisaria de um aparelho médico esquisito nas costas, mas ele só podia ser inserido por meio de uma cirurgia. Então, passei a noite toda acordado, tomando 1.800 mg de hidrocodona para a cirurgia do dia seguinte. Na sala de operação, me deram Propofol, sabe? A droga que matou Michael Jackson. Foi então que eu descobri que Michael Jackson não queria ficar doidão, ele queria apagar, consciência zero. E mais um talento magistral foi tirado de nós por essa doença terrível. Recebi a injeção às 11 da manhã. Acordei 11 horas depois em um hospital diferente. Pelo que fiquei sabendo, o Propofol fez meu coração parar por 5 minutos. Não foi um ataque cardíaco, eu não morri, mas nada estava batendo. Se não se importar, por favor, faça uma pausa na leitura deste livro por 5 minutos. Cronometre com o seu celular, começando agora. Insira aqui 5 minutos do seu tempo. É tempo pra caralho, né? Um suíço musculoso que me disse que não queria de jeito nenhum que o cara de Friends morresse na sua mesa, então passou os 5 minutos inteiros tentando me reanimar, batendo e esmurrando no meu peito. Se eu não tivesse feito Friends, ele teria parado depois de 3 minutos? Será que Friends tinha salvado a minha vida de novo? Ele pode ter salvado a minha vida, mas também quebrou 8 das minhas costelas. Então eu estava deitado lá em agonia, o médico-chefe deu as caras no dia seguinte, todo metido, e anunciou: "Você não vai conseguir cetamina aqui. Se precisar ir para uma clínica de reabilitação, podemos mandá-lo para uma." "Eu já estou em uma porra de reabilitação", gritei. E em uma rara demonstração de raiva física, derrubei a mesa ao meu lado, que estava cheia de suprimentos médicos. Isso assustou o médico, que imediatamente saiu da sala. Pedi desculpas pela bagunça que fiz e tratei de ir embora. A reabilitação da qual eu estava falando já tinha feito uma desintoxicação rápida, mas me sedaram nos 2 dias errados, os 2 primeiros. Deviam ter sido o 3º e o 4º dias. Quando acordei, a desintoxicação estava no auge e saí de 1.800 mg para absolutamente nada. Não havia muito que um mordomo e um chefe de cozinha pudessem fazer para resolver isso. As 8 costelas quebradas foram, por sinal, basicamente a mesma lesão que o quarterback do New Orleans Saints, Drew Brees, sofreu em uma partida em novembro de 2021 contra os Tampa Bay Buccaneers. Acho que é Buccaneers. Brees quebraria outras 3 na semana seguinte e perfuraria o pulmão, só para ganhar de mim. Mas depois ele perdeu 4 jogos, então acho que estamos mais ou menos no mesmo patamar. O que me faz sentir durão. Bem, no meio dessa loucura, mas antes do problema das costelas, tive uma reunião com Adam McKay sobre um filmaço chamado Não Olhe Para Cima. Chandler não apareceu nesse dia, eu estava para baixo, não conseguia me animar. Nós só conversamos por um tempo e, enquanto eu ia embora, falei com toda a tranquilidade do mundo. Bom, eu adoraria ajudar com o projeto de algum jeito. Acho que você acabou de fazer isso, disse Adam. No dia seguinte, recebi uma ligação dizendo que ele tinha me contratado. Esse seria o meu maior filme. Ele prometia ser uma pequena calmaria no meio da tempestade. Eu interpretaria um jornalista republicano e teria 3 cenas com Meryl Streep. Sim, isso mesmo. Fiz uma cena em grupo, com Jonah Hill, entre outros, em Boston, onde o filme foi filmado. Eu tinha tomado meus 1.800 mg de hidrocodona, mas ninguém percebeu. Mas com as costelas quebradas seria impossível continuar, e acabei não filmando minhas cenas com Meryl. Isso foi desolador, mas eu estava sentindo muita dor. Deus é testemunha de que Brees continuou jogando, mas
você não consegue fazer uma cena com Meryl Streep com as costelas quebradas. Eu não dava para sorrir. E não dava para sorrir, porque tu ia pra caralho. A participação em Não Olhe Para Cima não deu certo porque minha vida estava pegando fogo. Mas aprendi uma lição importante. Eu podia ser contratado para um projeto grande sem precisar dar um show. Naquela reunião, Adam e eu éramos apenas dois homens conversando. Dou valor àquele momento, aquele dia, aquele homem. Que cara legal. Eu, sinceramente, torço para nossos caminhos se cruzarem de novo. Vou fazer questão de ter certeza de que é ele mesmo da próxima vez. Quando chegou a hora de ir embora da Suíça, eu continuava tomando 1.800 miligramas de oxicodona todo santo dia. Fui informado de que em Los Angeles eu continuaria com a mesma dosagem, e eu precisava dela, só para me manter funcionando. Como sempre, não se tratava de ficar doidão, era manutenção simplesmente, para que eu não sofresse. Voltei em um jatinho particular. Seria impossível pegar um voo comercial, já que o mundo inteiro reconheceria a porra do meu rosto. E isso me custou a bagatela de $175.000. De volta a Los Angeles, fui ao consultório da minha médica. Preciso de 1.800 miligramas por dia, falei. Fazer rodeios estava fora de cogitação. Ah, não, disse ela. Não vamos te dar tanto assim. Pacientes em tratamento para câncer só recebem 100 miligramas. Isso só aumentou a minha gratidão por não ter câncer. Mas o médico na Suíça me disse que essa seria a minha dosagem quando eu voltasse. Ah, eles vão te auxiliar no processo, disse ela, mas a decisão final é minha agora. Aqui está uma receita para 30 miligramas. Aquilo não seria suficiente. Eu ficaria muito mal. Só vi uma solução. Naquela mesma noite, reservei outro jatinho particular de $175.000 e voltei para a Suíça. Preciso que você misture minha dose da manhã e da noite. Água. Tá escrito em sei lá o que aqui. Vamos lá. Ich verstehe English. Respondeu a enfermeira suíça, dizendo que não entendia inglês. Aquilo seria um problema. Minha necessidade premente de mudar as regras contra o desconhecimento de inglês da mulher. Ou melhor, vamos lá. Aquilo seria um problema. Minha necessidade premente de mudar as regras contra o desconhecimento de inglês da mulher. Todo o diálogo acontecia em um jogo de adivinhações esquisito em alemão e em inglês. Não preciso de uma dose às 6 da manhã. Preciso dela quando as coisas ficam assustadoras à noite. Não consigo encontrar um motivo para o medo. Ele é generalizado. E também não consigo dormir. Então negocio comigo mesmo toda noite. Minha mente vaga. As ideias surgem tão rápido. Também tenho alucinações auditivas. Ouço vozes, conversas e até respondo de vez em quando. Às vezes penso que alguém quer me entregar alguma coisa e estico a mão para receber nada de ninguém. Sóbrio ou não, isso me preocupava um pouco. Além de tudo, será que eu estava louco? Não é esquizofrenia, só um monte de vozes. Elas, segundo me disseram, não me tornaram louco. São chamadas de alucinações auditivas e podem acontecer com todo mundo. Não há cura para as vozes, óbvio que não. Na verdade, eu consigo pensar em uma cura, e ela se chama ser outra pessoa. De qualquer forma, eu precisava daqueles comprimidos em uma única dose, à noite, sem guardar nenhuma para a manhã seguinte. Manhã, noite, juntas. Falei fazendo mímica para 8 comprimidos na minha mão, não um. Nein, Ken, Aman, Anang, ou não. Tradução, né? Não faço ideia, respondeu ela. Amanhã de manhã, remédio nenhum, só agora. Falei muito devagar. E em alemão aqui. Ich habe kein Ahnung, was Sie brauchen. Tradução: eu não faço ideia do que você precisa. Nem você, nem ninguém.
Ninguém sabe do que eu preciso. De volta a Los Angeles de novo, tentando ficar sóbrio, penso, espera. Como foi que eu fiquei noivo? Tem cachorros morando na minha casa. Como foi que isso aconteceu? Pedi a mão dela para os pais, implorei para que elas casassem comigo enquanto estava doidão e aceitei até os cachorros. Esse era o nível do meu medo de ser abandonado. 4. Parece que já estive aqui antes. Era tudo tão especial que parecia que tínhamos estado juntos em uma vida passada ou coisa assim. Ou em uma vida futura, mas com certeza não nesta. Aquele foi um dia sério, mas um dia digno de sonhos. Por muito tempo eu não quis falar sobre Friends. Em parte porque já fiz muitas outras coisas e mesmo assim todo mundo só me pergunta sobre Chandler. É como James Taylor falando sobre Fire and Rain. Uma historinha pavorosa, se você sabe o que a música fala. É como se uma banda escrevesse um novo álbum brilhante, mas todo mundo só quisesse ouvir os sucessos antigos do show deles. Sempre admirei Kurt Cobain por se recusar a tocar Smells Like Teen Spirit, ou Led Zeppelin por não tocar Stairway to Heaven. O New York Times certa vez disse que Friends, abre aspas, grudou em mim como uma camiseta suada, fecha aspas. O que eles disseram não era verdade. De fato, aquilo foi cruel pra cacete, mas outras pessoas pensavam assim. Eu trabalhei bem, mas me penalizaram por isso. Eu deixava sangue, suor e lágrimas no palco todas as noites de sexta. Todos nós deixávamos. E isso deveria ser algo positivo. Não um sinal de que só conseguimos ser bons em uma coisa. Não estou reclamando. Se você vai ser escalado sempre para o mesmo papel, esse é o melhor jeito de conquistar isso. Porém, nos últimos anos, comecei a entender a importância de Friends para as pessoas. E desde o começo, sabíamos que a série seria muito especial. Fui o último ator a ser escalado na temporada de pilotos de 1994. Na verdade, consegui um emprego no último dia da temporada. Depois de dar a sorte de poder deixar LAX 2194 para trás, eu estava livre para me tornar Chandler Bing. A segunda-feira seguinte, após a sexta em que me contrataram, foi o primeiro dia da minha nova vida. Aquilo seria um sucesso. E acho que todos nós sentíamos isso, porque chegamos pontualmente no estúdio. Bom, Matt LeBlanc foi o primeiro, como em todos os outros dias. Aniston foi a última, como em todos os outros dias. Os carros foram se tornando mais caros, mas a ordem nunca mudou. Nos sentamos à mesa e nos conhecemos. Isto é, tirando eu e Jennifer Aniston. 3 anos antes, Jennifer e eu tínhamos sido apresentados por amigos em comum. Eu me encantei. Como poderia ser diferente, né? Gostei dela e fiquei com a impressão de que ela também tinha se interessado. Talvez aquilo virasse mesmo em alguma coisa. Na época, consegui 2 trabalhos em um dia. O primeiro em Haywire, um programa tipo videocassetadas, e o outro em um sitcom. Então liguei para Jennifer e falei: você era a primeira pessoa para quem eu queria contar. Péssima ideia. Dava para sentir o gelo se formando pelo telefone. Relembrando, estava nítido que isso passou a impressão de que eu gostava demais dela, ou que gostava dela do jeito errado. E só piorei tudo quando a chamei para sair. Ela recusou, o que tornava ainda mais difícil sair com ela. Mas disse que adoraria ser minha amiga, e eu piorei o erro piorado quando respondi: nós não podemos ser amigos. Naquele momento, alguns anos depois, ironicamente, nós éramos amigos. Por sorte, apesar de eu ainda me sentir atraído por ela e a achar maravilhosa,
fomos capazes de ignorar o passado naquele primeiro dia e de nos concentrar no fato de que conseguimos o melhor trabalho que Hollywood tinha para oferecer. Todos os outros eram novidades para mim. Courtney Cox estava com um vestido amarelo e era incrivelmente linda. Eu tinha ouvido falar de Lisa Kudrow por um amigo em comum, e ela era tão linda, engraçada e inteligente quanto meu amigo tinha dito. Mary LeBlanc era legal e tranquilo, e David Schwimmer estava com um cabelo bem duro, ou melhor, bem curto. Ele estava interpretando Pôncio Pilatos com seu grupo de teatro em Chicago, sobre aquela cara de cachorro abandonado, e foi muito engraçado logo de cara. Caloroso, inteligente e criativo. Depois de mim, era ele quem mais dava ideias de piadas, e eu provavelmente tinha 10 ideias por dia, e 2 entravam no roteiro. As piadas não eram só para mim, eu tinha ideias para todo mundo. Eu me virava para Liz e dizia, sabe, abre aspas, seria engraçado se você dissesse tal coisa, fecha aspas. E ela tentava. O diretor, Jimmy Burrows, também era o melhor do mercado. Ele havia dirigido Taxi e Cheers. Por instinto, ele sabia que a maior prioridade era que nós nos conhecêssemos e tivéssemos química. Logo de cara, havia eletricidade no ar. Eu sempre queria ser o único engraçado, mas agora, no auge dos meus 24 anos, logo percebi que seria melhor se todo mundo fosse engraçado. Eu já entendia que aquilo seria um sucesso. Soube disso desde o começo, mas não falei nada em voz alta. Em parte, porque era comum que alguns atores se dessem tão mal na leitura inicial do roteiro que fossem educadamente convidados a se retirar antes das gravações começarem. Mas era um problema para o dia seguinte. Naquele primeiro encontro, Jimmy levou nós 6 para o cenário do apartamento de Mônica e pediu que conversássemos. E foi isso que fizemos. Conversamos e fizemos piadas sobre relacionamentos, nossas carreiras, nossos amores, nossas perdas. E começamos a criar a conexão que Jimmy sabia ser fundamental. Fomos almoçar juntos, lá fora, em um lindo dia de primavera. Enquanto comíamos, Courtney, a única com uma carreira estável na época, disse: não temos estrelas aqui. Essa é uma série coletiva. Todos nós precisamos interpretar amigos. Considerando o seu nível, depois de participar de Caras e Caretas e Ace Ventura, fazer uma ponte em Seinfeld e dançar com Bruce Springsteen no clipe de Dancing in the Dark, ela poderia muito bem se achar. Seria fácil dizer, abre aspas, a estrela sou eu, fecha aspas. Nossa, ela poderia ter ido almoçar em outro lugar e ninguém teria dito nada. Em vez disso, ela sugeriu simplesmente, vamos tentar nos conhecer melhor. Ela havia notado que era assim que as coisas funcionavam em Seinfeld e queria que o mesmo acontecesse em Friends. Então, seguimos a sugestão dela. Desde aquela primeira manhã, nos tornamos inseparáveis. Fazíamos todas as refeições juntos, jogávamos pôquer. No começo eu era o piadista em tempo integral, fazendo gracinhas como se fosse uma máquina de comédia sempre que aparecia oportunidade. Provavelmente enchendo o saco de todo mundo, talvez, tentando conquistar os outros ao mostrar como eu era engraçado. Afinal, por qual outro motivo alguém gostaria de mim? Eu levaria 15 anos para entender que não precisava ser uma metralhadora de piadas. Naquela primeira tarde, conhecemos nossos camarins e acabaram não fazendo muita diferença, porque nunca ficávamos nele. Nós vivíamos juntos. Quando fomos para os nossos carros e nos despedimos na primeira noite, me lembro de ter pensado, estou feliz. Não era uma emoção que eu senti o tempo todo. Quando cheguei em casa, liguei para os meus amigos, menos para Craig Bierko, levando em consideração o que tinha acontecido, e contei sobre o meu dia fantástico. Depois, fui para a faculdade, entre aspas, o Formosa, como de praxe. Eu me lembro de dizer que aquela série era tão boa que eu jamais teria sonhado escrever algo parecido. Meus amigos ficaram super felizes por mim, mas senti uma mudança.
Talvez eu estivesse cansado do negócio no Formosa. Eu queria desesperadamente aparecer de manhã cedo em um emprego que mudaria minha vida, então bebi menos do que de costume. Havia uma bicicleta ergonômica no fundo do meu apartamento e eu a usei todos os dias. Perdi 5 quilos de gordura, álcool, entre o piloto e o primeiro episódio. Naquela noite, fui dormir pensando, não vejo a hora de voltar para o trabalho amanhã. No dia seguinte, enquanto me deslocava da esquina da Sunset com a Downey em Cahuenga Pass para o estúdio da Warner Bros. Em Burbank, dei conta de que eu estava dirigindo inclinado na direção do para-brisa. Eu queria estar naquele lugar. Isso continuaria sendo verdade ao longo dos 10 anos seguintes. O segundo dia foi um acontecimento. Seguimos para um prédio novo, o prédio 40, para a primeira leitura do roteiro em grupo. Eu estava nervoso e empolgado, mas também confiante. Sempre me saí bem nas primeiras leituras, mas a ideia de que qualquer um poderia ser demitido e substituído ainda pairava no ar. Lisa Kudrow, por exemplo, tinha sido originalmente selecionada para interpretar Roz em Frasier, mas foi demitida durante a fase de ensaios por ninguém menos que o diretor de Friends, Jimmy Burrows. Se não acertássemos o tom das piadas ou se algo desse errado, qualquer um de nós poderia ser substituído antes mesmo de aprender o caminho até o camarim. Mas eu conhecia Chandler. Eu seria capaz de trocar um aperto de mão com Chandler. Eu era o Chandler. E nós também éramos a cara um do outro. Naquele dia, a sala estava lotada. Na verdade, não restava mais nenhum lugar para sentar. Havia roteiristas, executivos, o pessoal da emissora. Umas 100 pessoas deviam estar ali dentro, mas eu era um cara teatral e adorava aquele tipo de ambiente. Reencontramos Martha Kaufman, David Crane e Kevin Bright, os responsáveis pela série, que tinham nos contratado. E quase imediatamente sentimos que eles eram nossas figuras parentais. Antes de começarmos a leitura do roteiro, demos uma volta na sala para nos apresentarmos para todo mundo e dizer quem seríamos na série. Então, chegou a hora de ler. O que aconteceria? A química que tínhamos acabado de desenvolver ficaria aparente, ou nós não passávamos de 6 jovens aspirantes da indústria, torcendo para aquele ser o nosso passaporte para o sucesso. Ninguém precisava ter se preocupado. Nós estávamos prontos, o universo estava pronto. Éramos profissionais, as falas fluíam da nossa boca. Ninguém errou em nada, todas as piadas acertaram o tom. Terminamos ao som de aplausos estrondosos. Todo mundo ali sentia o cheiro do dinheiro. O elenco sentia o cheiro da fama. Depois da leitura, nós 6 entramos em uma van e fomos para o set de verdade, no estúdio 24, para começar a ensaiar. Mas foi a leitura do início ao fim do roteiro, do fim do dia, que acabou sendo decisiva. As piadas, a química, o roteiro, a direção, tudo era mágico. Os elementos pareciam se fundir em uma coisa hilária, convincente, poderosa. E todos nós sabíamos disso. Aquela série daria certo, e ela mudaria nossas vidas para sempre. Juro que havia um som de algo estourando no ar. Se você prestasse bastante atenção, escutaria. Era o som que os sonhos fazem quando se realizam. Aquilo era tudo que eu queria. Friends Like Us preencheria o vazio dentro de mim. Dane-se, Charlie Sheen. Eu me tornaria tão famoso que todo o sofrimento que carregava comigo derreteria como neve sobre a luz do sol. E quaisquer novas ameaças desviariam de mim, como se aquela série fosse um campo de força para me proteger. No show business, havia uma regra implícita. Para ser engraçado, você precisava ter uma aparência engraçada.
ou ser mais velho. Mas lá estávamos nós, 6 pessoas bonitas, todos com 20 e poucos anos, todos acertando o ritmo de cada uma das piadas. Naquela noite, voltei para casa nas nuvens. Não havia trânsito, todos os semáforos estavam verde. Uma viagem que eu devia ter durado meia hora acabou levando 15 minutos. A tensão de que sempre senti falta estava prestes a inundar todos os cantos da minha vida, como uma sala iluminada pelo brilho de um trovão. A partir de agora, as pessoas iriam gostar de mim. Eu seria suficiente. Eu era importante. Não era carente demais. Eu era um astro. Nada nos seguraria. Ninguém que entrasse em um salão de festas teria que se virar para notar minha presença. Eu seria o foco de todos os olhares, não a moça bonita andando a 1 metro na minha frente. Passamos o resto da semana ensaiando, e então começamos a perceber outra coisa. Sou ator desde 1985, e aquilo nunca tinha acontecido antes e nunca mais aconteceu. E era lindo. Os chefes não demonstravam um pingo de tirania. Na verdade, o set tinha um clima criativo de verdade. Podíamos sugerir piadas e a melhor vencia, não importava de onde viesse. A moça do lanche disse uma coisa engraçada? Pode colocar no roteiro, não tem problema. Então, não apenas eu estava lá como ator, como toda a minha criatividade fluía. Os criadores levaram cada um de nós para almoçar, para nos conhecer e incorporar alguns aspectos da nossa personalidade na série. No meu almoço, eu disse 2 coisas. A primeira foi que, apesar de não me considerar feio, eu tinha um azar absurdo com as mulheres e que meus relacionamentos tendiam a ser desastrosos. E a segunda, que eu não me sentia nada confortável com qualquer tipo de silêncio. Sempre preciso interromper esses momentos com uma piada. E isso se tornou uma desculpa para Chandler Bing ser engraçado, perfeito para um sitcom, além de ele também não ter muito jeito com as mulheres. Como quando ele grita para Janice enquanto ela vai embora do seu apartamento. Eu assustei você, falei demais, sou esquisito e perdido e desesperado por amor. Nossa, enfim. Mas se não havia personagem melhor para um sitcom, alguém que detesta o silêncio e precisa quebrá-lo com piadas. Tudo isso era verdade, tanto para Chandler quanto para mim. Logo no começo da produção de Friends, percebi que estava muito afim de Jennifer Aniston. Nossos cumprimentos se tornaram desconfortáveis. E então eu ficava me perguntando, por quanto tempo posso olhar para ela? 3 segundos é muito. Mas essa sombra desapareceu sobre o brilho quente da série e também pelo desinteresse gritante dela. Nas noites de gravação ninguém errava. Tínhamos que regravar cenas quando as piadas não ficavam tão engraçadas. Todos os roteiristas se juntavam para escrever essas partes, mas erros simplesmente não aconteciam. Muitas séries exibem segmentos com erros de gravação, mas de Friends não existem tantos assim. Desde o piloto até... na verdade, ninguém errou nada no piloto. Nós éramos os New York Yankees, competentes, profissionais, fazendo o melhor trabalho possível desde o começo. Estávamos prontos. E eu falava de um jeito que ninguém nunca tinha falado antes em sitcoms, dando ênfase em trechos estranhos, escolhendo palavras que ninguém pensaria em destacar, usando a cadência Murray Perry. Eu ainda não sabia, mas meu jeito de falar se infiltraria na cultura pelas décadas seguintes. Naquele momento, meu único objetivo era encontrar maneiras interessantes de apresentar falas que já eram engraçadas, tentando fazê-las decolar de verdade. Mais tarde, Martha Kaufman diria que os roteiristas sublinhavam as palavras que não costumavam receber ênfase só para ver o que eu faria com elas. Mesmo quando havia problemas com os personagens, nós conseguíamos trabalhar neles de um jeito que as soluções acabavam se tornando momentos icônicos. Quando li o roteiro pela primeira vez,
Soube que era um texto diferente, por ser tão inteligente e centrado nos personagens. Mas no começo, Matt LeBlanc ficou preocupado, porque por ser o cara maneiro, machão e pegador do roteiro, Rachel, Mônica e Phoebe não seriam amigas dele, não gostariam tanto assim dele, e isso tornaria seu personagem menos verossímil. O fato de Matt ser muito bonito não ajudava. Ele tinha a beleza de um protagonista, chegando ao ponto de eu sentir um pouco de inveja quando o vi pela primeira vez. Mas ele era tão legal e engraçado que qualquer inveja logo desapareceu. Mesmo assim, ele não conseguia achar o caminho certo para o seu personagem. Joey era o único que não tinha uma definição completa. Ele era descrito como um ator descolado, com ar de Al Pacino e desempregado. Então era assim que Matt o interpretava, só que não estava dando certo. Em determinado momento, na escolha do figurino, ele chegou a vestir uma calça de couro marrom que, por sorte, foi vetada por todo mundo, especialmente por Marta, que estava no comando. Então, no começo da série, ele tem uma conversa com Courtney sobre uma mulher com quem estava saindo, mas o sexo não encaixava. Courtney pergunta se ele cogitou dar mais atenção aos desejos sexuais da moça, e Joey simplesmente não entende o conceito. Foi então que o personagem deixou de ser um mulherengo e se tornou um bebê fofo, inútil e burro. Ele enfatizava isso com a piada recorrente de pedir para as pessoas repetirem as coisas e de não entender o que era dito. Sua posição na série, como um irmão mais velho e idiota de Rachel, Mônica e Phoebe, estava evidente agora. Todo mundo havia encontrado seu lugar. De vez em quando, mas na primeira temporada, Matt ia até o meu camarim para me perguntar como deveria dizer suas falas. Eu aconselhava, ele descia e acertava a cena em cheio. Mas ele recebe o prêmio de ator que mais evoluiu, porque, quando chegamos à 10ª temporada, era eu quem ia ao camarim dele pedir conselhos sobre como dizer algumas das minhas falas. Tudo isso ainda estava por vir. Por enquanto, filmávamos os episódios para a data de estreia no outono de 1994, e ninguém sabia que nós existíamos. Depois que a primeira temporada da série ficou pronta, só restava encontrar o horário certo. A NBC sabia que tinha algo especial, então nos colocaram no intervalo entre Mad About You e Seinfeld. Era o lugar perfeito, promissor. Os serviços de streaming ainda não existiam, então o horário de exibição de uma série fazia toda a diferença do mundo. Ainda era a época da televisão programada, quando o pessoal voltava correndo para casa para assistir ao programa das 8 ou das 9. E as pessoas organizavam suas vidas de acordo com as séries que acompanhavam, não o contrário. Então, sermos exibidos nas quintas-feiras às 8h30 da noite entre duas séries de muito sucesso era uma vantagem incrível. Pegamos o jatinho da Warner Bros. Para assistir às prévias em Nova York. Prévias são quando as séries são apresentadas para as emissoras afiliadas. Foi nessa viagem que nos contaram que o nome da série agora seria Friends. Achei essa ideia péssima. Nunca disse que era um cara esperto, né? Enfim. E Friends foi um sucesso com as afiliadas. Tudo estava se alinhando. Em Nova York, comemoramos, enchemos a cara, nos divertimos. Depois, seguimos para Chicago, para as novas prévias, novas festas. Depois disso, passamos o verão inteiro esperando pela data da estreia. Preenchi esse tempo com 3 coisas que merecem destaque: apostas em Las Vegas, a mando de Jimmy Burrows, uma viagem sozinho para o México e amassos em um armário com como que fala o nome dela? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow. É isso aí, gente. Se eu não me engano, é a que fez... Não vou arriscar, mas eu acho que talvez seja a que fez o Homem de Ferro, né? Enfim. Conheci Gwyneth, eu acho que é assim que fala, em Williamstown, em Massachusetts. Ela estava fazendo uma peça lá e eu fui visitar meu avô. Em uma festa qualquer, acabamos dando uns amassos em um armário de vassouras. Como ainda éramos desconhecidos o suficiente,
a história não foi parar na capa dos tabloides. Mas, com isso em mente, coube a Jimmy Burrows me dar um choque de realidade. Depois das prévias, era inegável que a série se tornaria um sucesso. Então Jimmy nos levou para Las Vegas de jatinho. Assistimos ao piloto de Friends no voo e, chegando lá, deu $100 para cada um de nós e nos disse para fazermos apostas. E nos divertimos, porque aquela seria a nossa última oportunidade de fazer isso antes que a série fosse ao ar. A vida de vocês vai mudar completamente, disse Jimmy. Então, abre aspas, aproveitem para fazer coisas em público agora. Depois que ficarem famosos do jeito que estão prestes a ficar, nunca mais vão poder fazer isso. Fecha aspas. E nós obedecemos. Nós, 6 novos amigos, tomando um porre, fizemos apostas e vagamos pelos cassinos. 6 jovens que ninguém conhecia, em uma viagem de fim de semana, ignorados por todos, sem que ninguém pedisse autógrafos ou fotos, sem que nenhum de nós fosse perseguido por paparazzi, absurdamente distante de tudo que estava prestes a acontecer, quando cada segundo das nossas vidas seria registrado pela eternidade para o público. Eu continuava desejando a fama, mas já conseguia sentir um gosto estranho e louco no ar. Será que ela, aquela amante esquiva, realmente preencheria o vazio dentro de mim? Como seria não poder apostar $20 na roleta com um copo de vodka tônica na mão, sem ninguém gritar: Matthew Perry acabou de apostar $20 na roleta, galera! Venham ver! Esse foi o último verão da minha vida em que pude dar uns amassos em uma moça bonita chamada Gwyneth? Como é que fala o nome dessa moça? Sem que ninguém além de mim e ela se importasse. Será que os ganhos valeriam a pena? Desistir de uma vida normal, entre aspas, valeria o preço pago de pessoas revirando meu lixo, usando lentes teleobjetivas para tirar fotos dos meus piores momentos, ou dos melhores, ou de tudo o que acontecesse nos intervalos entre os dois? Será que algum dia eu conseguiria repetir anonimamente minha festa de aniversário de 21 anos quando, no Sofitel, do outro lado do Beverly Center, tomei 7 drinks de whisky com Sprite, servi uma garrafa inteira de vinho e um copo de conhaque gigantesco, sabe aqueles que usam para colocar gorjetas para os pianistas? Pedi um táxi, entrei no carro com um copo, ainda bebendo vinho, tentei passar meu endereço apesar de só conseguir pronunciar a letra L, só para ouvir o motorista berrar: Que porra é essa? Porque ele não era um taxista. Eu tinha entrado em um carro aleatório? Mais importante, o vazio dentro de mim seria preenchido? Eu iria querer trocar de lugar com David Pressman ou Craig Bierko? Ou eles iriam querer trocar comigo? O que eu diria para eles no futuro, quando o meu nome se tornasse uma expressão para comediantes de stand-up e apresentadores de talk show? Uma expressão que significava, abre aspas, dependente químico? O que eu diria para eles quando completos desconhecidos me odiassem, me amassem ou sentissem qualquer coisa entre esses dois extremos? O que eu diria para eles? E o que eu diria para Deus quando Ele me lembrasse da minha oração, daquela que sussurrei 3 semanas antes de conseguir o papel em Friends? Deus, pode fazer o que quiser comigo, mas me torne famoso, por favor. Ele estava prestes a cumprir a sua parte do combinado, mas isso também significava que poderia fazer o que quisesse comigo, segundo minhas próprias palavras. Eu estava completamente à mercê de um Deus que podia ser misericordioso, mas que também achava perfeitamente aceitável colocar o próprio filho na porra de uma cruz. Que caminho ele escolheria para mim? Qual deles São Pedro escolheria? O dourado, o vermelho ou o azul? Eu estava prestes a descobrir. Com as palavras de Jimmy Burrows sobre a fama iminente ainda ecoando em meus ouvidos, achei que seria uma boa ideia fazer uma última viagem como um cara anônimo.
No fim do verão de 1994, fui sozinho para o México. Fazia pouco tempo que eu tinha terminado com a minha namorada, Gabi, e decidi sair sozinho em um cruzeiro para beber. Zanzei por Cabo, enchendo a cara e ligando para garotas em Los Angeles. Então, toda noite no cruzeiro eu ia para alguma festa esquisita em que todo mundo parecia desconfortável, até começarem a servir jarras de bebida para dar uma injeção de ânimo. Eu me sentia solitário, não transei. Cabo era quente, mas por dentro eu só sentia frio. Dava para sentir que Deus me observava, que esperava algo. A parte mais desconcertante era que eu sabia que Deus era onisciente, o que significava que Ele já sabia o que tinha reservado para mim. Friends estreou em uma quinta-feira no dia 22 de setembro de 1994. A série ficou no 17º lugar da audiência, o que era muito bom para uma estreia. As críticas, no geral, também foram ótimas. Abre aspas. Friends promete ser empolgante e sedutor. O elenco é interessante. O diálogo é puro 1994. Como uma série nova, Friends chega perto de ter tudo, fecha aspas, The New York Times. Abre aspas, mais uma crítica. Friends tem momentos tão bons que não há nada de que desgostar. É tão leve e bobo que depois de cada episódio, talvez você não consiga se lembrar exatamente de tudo o que aconteceu, além do fato de ter rido demais. Los Angeles Times. Outra crítica. Um elenco afiado entrega um bombardeio de piadas com um acompanhamento inteligente que passa a impressão de que fazem parte de uma peça de Neil Simon da geração X. People. Se os fãs de Mad About You e Seinfeld conseguirem lidar com a diferença de idade, vão se sentir em casa com esse sexteto que aprende a lidar com a vida, o amor, relacionamentos, empregos e uns com os outros. The Baltimore Sun. Alguns críticos odiaram. Um dos personagens diz que sonhou ter um telefone no lugar do pênis e que, quando o aparelho tocou, era minha mãe. E isso acontece nos primeiros 5 minutos. É uma criação pavorosa, muito ruim. As estrelas incluem a bela Courtney Cox e os antes engraçados David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry. Todos são bonitos, mas é triste ver como estão se degradando. Crítica do The Washington Post. Anêmico e desmerecedor de ter um horário nas quintas-feiras. Hartford Courant. Por outro lado, um caça-talentos da gravadora Decca chamado Dick Rowe, ao dispensar os Beatles, disse para Brian Epstein em 1961 que, abre aspas, as bandas de rock estão nas últimas, fecha aspas. Fico me perguntando como aqueles críticos se sentem hoje em dia, depois de desmerecerem a série mais amada de todos os tempos. Eles realmente pesaram a mão. Será que também detestaram Seinfeld? Ou Cheers? Saint Elsewhere? Nós não estávamos nas últimas. Éramos a definição de horário nobre, quando o horário nobre ainda valia de algo. A era de ouro da televisão. Ainda mais importante do que as ótimas críticas, perdemos apenas 20% da audiência de Mad About You, um desempenho extremamente promissor para uma série nova. Quando chegamos ao 6º episódio, já estávamos ultrapassando Mad About You, o que significava que éramos um sucesso absoluto. Não demoraria muito para chegarmos ao top 10, depois ao top 5, e não sairíamos do topo por uma década. Até hoje, esse continua sendo um feito inédito. Então, lá estava ela, a fama. Do jeito como prevíamos,
Friends explodiu e eu não podia arriscar isso. Eu amava meus colegas, amava os roteiros, amava tudo na série, mas também estava lutando contra os meus vícios, o que só aumentava minha vergonha. Eu tinha um segredo que ninguém podia descobrir, e até mesmo filmar os episódios era difícil. Como admiti no especial que fizemos em 2020, abre aspas, parecia que eu ia morrer, se a plateia ao vivo não risse. E isso, com certeza, não é saudável. Às vezes, porém, eu dizia uma fala, eles não riam e eu começava a suar. E a entrar em convulsão. Se eu não arrancasse a risada que queria, ficava enlouquecido. Toda noite era a mesma coisa. Fecha aspas. A pressão me deixava em uma posição ruim. E eu também sabia que, entre as 6 pessoas que faziam a série, apenas uma estava doente. Mas a fama que eu desejava havia chegado. Em Londres, era como se nós fôssemos mesmo os Beatles, com pessoas berrando ao lado de fora do hotel, e a série acabou fazendo sucesso no mundo todo. No fim de outubro de 1995, entre a exibição do 5º e do 6º episódio da 2ª temporada, fiz minha primeira aparição no Late Night, em Nova York, quando ser entrevistado por David Letterman era o auge da fama na cultura pop. Usei um terno escuro e, em um certo momento, Letterman apontaria para minha lapela e a descreveria como abre aspas, um estilo mod, fim da década de 1960, meio invasão britânica. Abre aspas, senhoras e senhores, este homem é um dos astros da série mais assistida dos Estados Unidos. Deem as boas-vindas para Matthew Perry. Entrei com um gingado de um astro. Eu tinha conseguido. Mas estava tão nervoso que mal conseguia me manter de pé. Então, fiquei bem feliz quando me sentei. Troquei um aperto de mão com o Sr. Letterman e me joguei na minha rotina bem ensaiada, uma história demorada, digna de um episódio de A Ilha dos Birutas. De algum jeito, consegui contar a mesma história para Yasser Arafat, não faço ideia, que estava hospedado no meu hotel. A ONU estava fazendo 50 anos e o mundo inteiro estava na cidade. Era só uma história bizarra e prolixa, do jeito que Letterman adorava. Arranquei risadas, até mesmo Dave soltou algumas, e meu medo avassalador permaneceu oculto. Tudo estava indo bem. Tudo estava ótimo. Eu tinha acabado de completar 25 anos. Tinha um papel na maior sitcom do mundo. Estava hospedado em um hotel em Nova York, vendo líderes mundiais, ladeados por segurança, entrarem em elevadores, usando um terno de $1.000 para fazer piadas com Dave Letterman. Aquilo era a fama. E logo, além do resplendor da cidade, além dos edifícios e do brilho fraco das estrelas no céu, Deus me observava, apenas esperando. Ele tinha todo o tempo do mundo. Porra, foi ele que inventou o tempo. Ele não esqueceria. Algo estava vindo. Eu desconfiava do que seria, mas não tinha certeza. Algo relacionado a beber toda noite, mas a que ponto as coisas chegariam? O rolo compressor ainda estava ganhando força. A série era um marco cultural. As pessoas nos cercavam onde quer que fôssemos. Mais tarde, David Schwimmer contaria a história de quando foi encurralado na rua por um grupo de garotos que fisicamente empurraram sua namorada para longe, tentando chegar perto dele. No fim de 1995, mais ou menos na época da minha aparição no Letterman, eu também tinha uma namorada muito famosa. Porém, antes de chegarmos aí, havia algumas pendências a resolver com o, entre aspas, outro Chandler. Depois que consegui o papel de Chandler, passei 2 anos sem ter notícia de Greg Bierko. Ele se mudou para Nova York e nós perdemos contato. Best Friends, a série que ele escolheu em vez de fazer Friends Like Us, não deu em nada. Mais tarde, Warren Littlefield
ex-presidente da NBC, escreveu em seu livro de memórias sobre Craig ter dispensado Friends. Abre aspas. Graças a Deus. Craig Bierko tinha um ar meio vilanesco. Ele parecia ter muita raiva guardada. É raro encontrar um protagonista bonito que seja capaz de fazer comédia e que as pessoas consigam amar. Fecha aspas. Ele trabalhava bastante. Com o tempo acabaria estrelando Vendedor de Ilusões na Broadway e Despertar de um Pesadelo com Greena Davis e Sam Jackson. Entre muitas outras coisas bem legais, mas a divergência entre nossas sortes acabou com a nossa amizade. Eu sentia falta dele. Craig continuava sendo a mente comediante mais sábia que eu já conhecera e adorava isso. E várias outras coisas sobre ele. E não podia mais encontrar meus amigos no Formosa, também sentia falta dessa vida. Comecei a beber sozinho no meu apartamento porque era mais seguro. A doença piorava, mas eu não enxergava isso. Não naquela época. Se as pessoas vissem o quanto eu bebia, talvez se preocupassem e me pedissem para parar. E parar, obviamente, era impossível. Um dia, porém, Craig Bierko me ligou do nada. Ele queria me encontrar. Fiquei felicíssimo, mas nervoso. Sabe aquela sensação de quando você acaba namorando alguém de quem seu melhor amigo gostava? Eu me sentia assim. Tinha ficado com um papel que ele podia e deveria ter aceitado. Tudo estava indo a 1000 maravilhas para mim. Depois a bilhões maravilhas. E depois algum outro número ainda maior do que esse de maravilhas. Eu nem imaginava como seria o reencontro com meu ex-amigo. Mais tarde, Martha Kaufman comentaria, entre aspas, abre aspas na verdade, nós cogitamos vários atores para o Chandler, só que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, fecha aspas. Mas eu não podia falar nada desse tipo para Greg, porque as coisas que deveriam acontecer, o milagre, tinha acontecido comigo e não com ele. Apesar de a decisão ter sido dele, não minha. Quando ele apareceu no meu apartamento, a tensão estava nas alturas. Craig falou primeiro. Quero pedir desculpa por ter passado 2 anos sem falar com você, disse ele. Não consegui lidar com o fato de que você ficou rico e famoso com um trabalho que eu recusei. Nós dois éramos bons o suficiente para conseguir o papel. E é isso, eu não consegui lidar com a situação. Ouvi o que ele tinha a dizer. O silêncio tomou conta da sala. O trânsito na Sunset estava parado até a loja Fred Segal da La Cienega. Achei melhor não falar da Fred Segal. Eu odiava o que estava prestes a dizer de verdade, mas aquilo precisava ser dito. Falei. Quer saber, Craig? A fama não faz aquela diferença toda que nós pensávamos que faria. Ela não resolve nada. Que pensamento lúcido para um cara de 26 anos que só desejava fama e tinha acabado de perceber que ela não preenchia nenhum vazio. Não. Quem preenchia meus vazios era a vodka. Craig ficou me encarando. Acho que não acreditou em mim. Acho que ele ainda não acredita em mim. Acho que você precisa realizar todos os seus sonhos para entender que se tratavam dos sonhos errados. Mais tarde, na época em que eu estava dando entrevistas para promover Studio 60 on the Sunset Strip, falei para o The Guardian. Eu trabalhei na série menos assistida da história da televisão, Second Chance, em 1987, e na mais assistida, Friends. E nenhuma delas fez a diferença que eu esperava na minha vida. Entre aspas, tudo isso, né? Levando tudo em conta, eu certamente trocaria de lugar com Craig. Com David Pressman ou com o frentista do posto da esquina. Eu trocaria de lugar com eles em um piscar de olhos para sempre se isso mudasse quem sou. O jeito como sou, preso a esta roda de fogo. Eles não têm um cérebro que quer matá-los. Eles dormem bem à noite. Acho que isso
não faria nenhum deles se sentir melhor a respeito das decisões que tomaram, do caminho que suas vidas seguiram. Eu daria tudo para não me sentir assim. Penso nisso o tempo todo. Não estou falando por falar, é um fato. Aquela oração faustiana que fiz foi uma coisa ridícula, a oração de uma criança. Ela não se baseava em nada real, mas se tornou real. O dinheiro, o reconhecimento e as experiências de quase morte comprovam isso. Interlúdio. Zoom. Finalmente fui embora da Suíça para Los Angeles. Estávamos em plena pandemia de Covid-19. Tudo, em todo lugar, estava fechado. As pessoas se trancavam em espaços apertados com medo de morrer. Mas a minha cabeça estava voltando para o lugar. E novamente eu embarcava na batalha pela sobriedade. Para mim, foi um pouquinho mais fácil lidar com a pandemia por 2 motivos. 1. Ela estava acontecendo fora da minha cabeça. E 2. Ela me dava uma ótima desculpa para me esconder no meu apartamento de 960 metros quadrados que ocupava todo o 14º andar do Century Building, em Century City. Pelo menos as costelas começavam a doer menos e eu estava ficando sóbrio. Isso significava lentamente me dar conta de que eu estava noivo, morando com uma mulher e 2 cachorros. Nem preciso dizer que eu não estava pronto para nada disso. Você mora comigo? Nós moramos juntos? Já escolhemos os nomes dos nossos filhos. E agora, meu amor? Por sinal, esse é o título de um filme que eu fiz. Você ajoelhou para fazer o pedido e sua barriga doeu bastante, lembra? Eu não lembrava. Não é difícil imaginar por que terminamos. Se você chegou até aqui, você já sabe. Curte o nosso programa, Compartilha, comenta, avalia. liga o sininho, cara, pra receber todas as notificações. Exatamente, segue a gente nas redes sociais, acompanha a gente, conversa com a gente, que a gente tá aqui pra escutar vocês, tá bom? É isso aí. Tudo isso pelo link na descrição, galera. Um beijo e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau!